A Bíblia, ela, para muitos, ela é considerada a palavra inspirada de Deus. Tudo que está ali é verdade, ela não contém erros. E a gente já viu nos estudos anteriores que a Bíblia ela teve uma elaboração, uma formação. Jesus nada escreveu, os apóstolos nada escreveram, e tudo que está escrito no Novo Testamento são redações posteriores, bem posteriores. Os primeiros escritos sobre Jesus são... Quais são os primeiros escritos? 50, entre 50 e 60. Não, Paulo. Antes de qualquer evangelho, quem primeiro escreve sobre Jesus é Paulo. Exatamente. Ele se auto-intitula apóstolo. Então, desculpa. Deixa eu ligar, porque ninguém está com febre. Então, numa narrativa construída ao longo de décadas depois de Jesus, Marcos começa 60 anos, o chamado Evangelho segundo Marcos, 60 anos depois Mateus, Lucas, João, já quase no final do século I. Então, o quanto não existe ali de elaboração redacional, criação daquelas comunidades que precisavam, inclusive, dar sustentação e embasamento para o estilo de vida que eles estavam tendo, porque eram judeus na primeira geração, era um movimento de judeus, e eles precisavam dar respaldo ao estilo de vida deles, um pouco diferente do judaísmo tradicional. Então nós encontraremos narrativas que são históricas, alguns fatos da história existem no Novo Testamento. É pouco, embora ela fale de história, com o valor de historicidade tem pouca coisa. A gente tem a tendência a achar assim, o que está no Novo Testamento é a história. Não, não é bem assim. Existe uma boa parte de narrativas que aí sim, são fatos que aconteceram, fatos reais. A grande maioria são ou parábolas, ou alegorias ou metáforas. Ou parábolas, ou alegorias ou metáforas. E uma quantidade enorme de erros, porque Jesus era um homem que falava o aramaico de uma região específica do Tiberíades. O Novo Testamento primitivo ele está escrito, os textos são em grego, então tem um abismo entre o aramaico e o grego enorme de linguístico. E o aramaico do tempo de Jesus, o aramaico que eles falavam, era uma língua extremamente pobre, com muitos significados para a mesma palavra. Se os textos evangélicos primitivos fossem em hebraico, para a gente seria bom. Teria sido bom. Por quê? Existe uma proximidade entre o aramaico e o hebraico, como o português para o espanhol. Mas do aramaico para o grego não tem. O abismo é imenso. Então, quando a gente vê um companheiro espírita dizendo: agora eu tenho aqui o Novo Testamento que eu traduzi direto do grego, as palavras de Jesus na sua origem, então já começou o pressuposto errado, porque Jesus não falava em grego, até falava grego, provavelmente, porque a região da Galileia era uma região de trânsito. Então, o grego era a língua comercial, era comum se falar grego por causa do comércio. E ali era passagem, né? Passagem para o Egito. O interesse de Israel para o Império Romano era o interesse de uma passagem, era um caminho para se chegar à riqueza que estava onde? No Egito, né? Na Síria e no Egito. Então, existem os erros, existem inserções. À medida que as cópias foram sendo feitas, foram feitos acréscimos por divergência teológica. O camarada fala assim, não, Jesus não pode ter querido dizer isso. E aí, né, deu lá uma canetada. E a própria dificuldade da cópia. Porque a maioria das cópias não foram feitas por pessoas que sabiam ler e escrever. Foram só cópias de desenho. A pessoa só copiava o desenho. E naquela letrinha grega. Eu mostrei para vocês aquele negócio, né, de tanto engolir sapo. E existem as adulterações. Como é que se sabe hoje em dia disso? Porque você tem mais de 5.000 fragmentos, textos desses evangelhos, cópias, sem contar os 10.000 que não estão, mais de 10.000 que não estão em grego. Então esse material, com a tecnologia hoje, ele é todo comparado. Então hoje existe assim uma pesquisa bastante profunda. E a pesquisa, na verdade, ela é muito feita também com base na arqueologia bíblica. Em Jerusalém não se pode fazer escavação arqueológica. Eles tinham túneis para se fazer as escavações em Jerusalém, mas hoje em dia isso não acontece, é proibido pelo governo de Jerusalém. Mas fora da cidade de Jerusalém ainda tem escavação arqueológica. Então eles comparam
achados das escavações arqueológicas com informações bíblicas e com informações da própria história. Então fazem esse cruzamento de informações para tentar chegar a esse homem chamado Jesus de Nazaré. Ok? João capítulo 6, a gente já viu isso. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Jesus tinha assim uma capacidade de ser direto que era impressionante. Uma certa vez, eles estavam discutindo em pensamento, Jesus estava presente e perguntou: e vocês vão querer me abandonar também? Numa outra situação, ele manda a queima-roupa a seguinte pergunta: quem dentre vós me acusa do pecado? Ou seja, o que na minha vida tem um pingo para ser criticado em relação à conduta moral? E aqui ele diz o seguinte: compreendendo que seus discípulos murmuravam, por causa disso, Jesus, é sempre baixinho, mas ele estava sabendo, tá? Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subir onde estava antes? Então a palavra de Jesus era uma palavra dura, bem forte, bem assertiva. Como eu gosto de dizer, autoritária. Ele só usava o imperativo afirmativo. Amai, perdoai, fazei, ide, reconciliai. Ele não deixava a dúvida. Era... Sem deixar dúvida, a gente já enfraquece, né? A gente já relativiza. Imagina se ele usasse o futuro do pretérito. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem no mar. Então, entre prejudicar, escandalizar, o escândalo, Kardec fala sobre isso, é uma palavra com vários significados. Entre escandalizar, prejudicar uma pessoa vulnerável, é melhor amarrar uma mó no pescoço e jogar no fundo do mar. Obviamente isso não é para levar o pé da letra, né? Porque se você fosse levar o pé da letra, ia ter que amarrar isso no seu pescoço e jogar no fundo do mar. Porque o que a gente mais faz é abusar da fé dos mais fracos, né? Está se referindo especificamente à questão do abuso das coisas santas. Então, se for levado ao pé da letra, amarra isso no pescoço e joga no mar. O que ele falou? Mandou matar. Mata. Mas se você for levar ao pé da letra. Por isso que quando um companheiro de outra religião diz assim: não, a Bíblia é para seguir ao pé da letra. Tudo? Então vamos lá. Primeiro me dá a sua mão. Vamos cortar uma, que se a sua mão fez um escândalo, posso cortar até a esquerda para você continuar trabalhando. Mas uma mão vamos cortar. Ou então, pode amarrar essa pedrinha aqui no seu pescoço e jogar no mar. Não, mas nem tudo. Afinal, quem vai decidir o que é relativo e o que é absoluto? Ou tudo é relativo, não é isso? Ou tudo é para se interpretar a essência, ou é tudo para levar ao pé da letra. Porque se for caso sim, caso não, quem vai dizer qual é o caso? O dirigente Santo Espírito, o pastor, o padre? Não pode, né? Então, tudo que estiver lá, nós espíritas encaramos como o quê? Como algo que é para se entender em essência. O espírito da ideia, a essência do ensinamento, e não ao pé da letra. Não precisa nem jogar o mar, né? Só de amarrar isso no pescoço já não sobrevive mais. O pessoal pode interromper, tá? Interromper, falar, duvidar. Então, olha só, isso aqui é de 2009. Em 2009, nós tínhamos 2.508 traduções da Bíblia. 2009 tem a tradução espírita da Bíblia. Vamos chamar de Novo Testamento. Bastante coisa, né? Esse aqui é Adin Steinsaltz. É um rabino israelense, ele teve aqui no Brasil, considerado o maior conhecedor da história antiga na atualidade, tradutor do Talmud para o hebraico moderno. E aí, ele, na entrevista, ele diz assim: toda tradução é um comentário, uma forma de interpretação. Então, quando você pega um texto em grego e traduz, automaticamente já está interpretando aquele texto. Então, a Bíblia que você vai lá
na Saraiva compra, além de Jesus não ter falado em português, nem ter falado em grego, também do aramaico, né, para o grego tem a defasagem, também ali contém uma interpretação do seu tradutor. Então é bom ter logo umas 5 Bíblias. Tem que comparar as traduções. Tradução do aramaico? Do aramaico não se grego? sabe. Parece que foi escrito direto já em grego. Já em grego. Já em grego. Não tem nada antigo. Muito bem. Allan Kardec, né, essas pesquisas que nós trouxemos são pesquisas modernas. Mas Allan Kardec, ele não, como em tudo, ele não copiou nessa história. Olha só. Para compreender melhor algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de certas palavras, que neles são empregados frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e por isso mesmo criaram muitas dúvidas. A compreensão de seu verdadeiro significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas ao Evangelho. Então Allan Kardec já tinha chamado a atenção para isso. Determinadas palavras de Jesus só faziam sentido naquele tempo. Agora elas não fazem mais sentido. Até mesmo a expressão que a gente tem na nossa Bíblia, que a gente compra na Saraiva, não tem nada a ver com o que está no grego. É um troço totalmente estapafúrdio, mas é a interpretação que é possível. Então vejam quantas dificuldades linguísticas para se chegar ao que realmente Jesus disse ou o que Jesus não disse. Então a gente não pode ler a Bíblia e tirar aquele trecho e dizer que aquilo ali está absolutamente correto. Só que nós temos no Espiritismo 2 lados. Um lado é o trabalho de Kardec, filosofia, moral. O outro lado são os conhecimentos, entre aspas, que os espíritos trazem na literatura mediúnica. Esses espíritos que trazem suas contribuições, aspas, à literatura mediúnica, eles são católicos. Eles vieram da Igreja Católica. Eles se vestem como católicos. Tem uma até que se veste de freira. Nada contra a Igreja Católica. Mas aquele pensamento católico está impregnado nas suas comunicações. Ele reintroduz, ele assim, corrige Kardec. Ele atualiza, entre aspas, Kardec, introduzindo na filosofia, tentando introduzir na filosofia espírita, conceitos que são da tradição da Igreja Romana. Não são espíritas. Foram expurgados por Kardec. Mas aí Kardec bobeou, eu trago de volta. Eles acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Então, para eles, Mateus escreveu Mateus, Marcos escreveu Marcos, Lucas escreveu Lucas. É a crença deles. Isso tem a ver com a ciência? A ciência já refutou isso. Esses apóstolos não escreveram os textos são anônimos, não tinham autoria. A autoria foi dada pela segunda e terceira geração de cristãos, os padres, os pais da igreja, os padres da igreja, que deram autoria. Então eles reenxertam conceitos que são absolutamente da tradição da igreja romana, porque eles acreditam nisso. A traição de Judas, a Madalena prostituta, e nada disso existiu. E aí a gente incorpora e toma de novo como um artigo de fé, como um dogma. Coisa que Kardec fala, o Espiritismo não tem artigos de fé. E eles voltaram a ser artigos de fé. Eu acredito porque eu tenho fé. Tá? E Kardec é bem claro nessas questões. Ainda em O Evangelho. Certas palavras, muito raras, aliás, muito raras, atribuídas a Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois da sua morte, já estava atento a isso no século XIX, quando escreveu essas 30 e tantas obras, em português a gente tem 21,
que os evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus. Para Kardec não é novidade. É novidade para os espíritos que se comunicam trazendo romances mediúnicos. Para eles é novidade. Para eles dizem que não. Mateus escreveu, Lucas foi lá perguntar a Maria as coisas. Pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Então veja, Kardec está dizendo que está ali na Bíblia, a essência do pensamento de Jesus não foi bem escrita. Não eram homens cultos. Eles não tinham cultura, não tinham conhecimento, não tinham moralidade. Até, sim, de uma maneira grosseira, né? Pelo menos não a mesma moralidade de quem falou, né? Ou o pensamento de Jesus não foi bem expresso, ou que, não é menos provável, então é bem provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Então, olha, Bart Ehrman fala isso agora, mas Kardec já falava lá. Manda ver. Um comentário que eu acho interessante, né, porque logo quando a gente compara, né, essa questão da Bíblia e tal, a gente pensa logo na adulteração. Sim. É sempre a primeira coisa é a adulteração no sentido de querer intencional. Manipular. Exato. E Kardec está, olha... Partindo do princípio que o cara é bonzinho. Se ele for bonzinho, já vai adulterar. Porque ele não compreendeu o pensamento, não soube expressar bem, a palavra já mudou de sentido primitivo. E aí, olha só, basta que um erro se haja cometido, é a questão das cópias. Cometeu um erro numa cópia, uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então a questão, o problema dos erros das cópias dos textos antigos, ele já estava atento a isso também. Então Kardec ele não usou nada do seu sentido ao pé da letra. Senão estaria caindo em contradição com esses conceitos linguísticos, né? E a gente vê agora espíritas usando a Bíblia como se fosse... Tem amigos pastores, mas como se fosse um pastor. Porque Jesus fala... Calma, será que Jesus falou? Primeiramente, será que Jesus falou? Segundo, qual o sentido do ensinamento, né? Kardec, não é Bart Ehrman, tá? Aqui é a referência. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Lá no Gênesis, até porque primeiro acontecem o dia e a noite, para depois criar o sol. Como é que tinha dia e noite se o sol foi criado depois? Obviamente é uma pura alegoria. Daí, mais tarde, sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco da agulha. Então, o tempo também vai mudando o sentido da palavra. Ok? Esse início desses nossos estudos eles ainda são meio um pouco desanimados. Depois, quando a gente entrar na ferida, vai ficar bem animado, tá? Não vai dar hoje, mas depois vamos começar os estudos já na feridona mesmo. Jesus não fez milagre, essas coisas assim que as pessoas adoram ouvir. Esse é grande. Quem vai ler para mim? Que eu leio daqui? Lê. Pode ler. Cumpre ao demais, estão me ouvindo aí? Sim. Se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite.
Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Kardec, antes de ser espírita, ele era protestante. Seus pais eram católicos, depois, pela influência de Pestalozzi, ele se tornou protestante. Ele conhecia profundamente a Bíblia. Profundamente. Até porque ele dominava o grego e o latim. Ele dominava o grego e o latim. Então, se determinadas informações, determinados trechos e textos foram retirados ou não foram colocados dentro do corpo doutrinário, é porque eles não são espíritas. Não são ideias espíritas. Por várias razões, inclusive por essas questões de linguística, de tradução, de sentido. Não é por acaso. Não é por acaso que tem poucas informações das cartas de Paulo. Aí depois o outro espírito, Emmanuel, vai... Não, vamos estudar tudo de Paulo, porque tudo ali é importante, negativo, nem tudo ali é espírito. Nem tudo ali é espírito. Aliás, a maior parte não é espírito. A maior parte não são teses espíritas. Ele até já conversou sobre isso. Paulo e o espiritismo estão em total antagonismo de ideias em relação à salvação. A salvação para Paulo se dá como? O que é que justifica? O que é que salva? A fé. A fé em Jesus. Em Jesus. Por isso que os protestantes dizem, vocês, mesmo fazendo caridade, vocês não estão salvos. Porque a salvação se dá ou pela graça. Conhecem a graça? A graça de Deus é, Deus gosta de você, Ele te salva. Por quê? Deus é que decidiu isso. É pela graça ou pela fé em Jesus Cristo. O homem teve até uma comerge. Justificação pela fé. Não é uma tese espírita, é uma tese paulina. A tese espírita é, a salvação se dá por onde? Pela caridade. Ó, estão em campos opostos. Mas Kardec diz, Paulo é um precursor do espiritismo. Ser precursor não quer dizer que tudo, Sócrates e Platão eram precursores do espiritismo. Mas eles acreditavam nos deuses do Olimpo. Eu vou acreditar nos deuses do Olimpo? Júpiter, Centro Espírita, Zeus? Não. Eles eram precursores. Não são todas as ideias deles. Ideias foram precursoras, vieram na frente, foram introduções. Mesma coisa Paulo. Nem todas as ideias de Paulo, aliás, boa parte das ideias de Paulo, não são espíritas. Né? Muito bem, estávamos onde? Próximo parágrafo. Continue, Raquel. Manda ver que eu me perdi. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Ok? Porque está lá na Bíblia, odiar o pai e a mãe. E ele vai explicando a origem da palavra odiar, e mesmo que ele tenha falado em aramaico odiar, não é nesse sentido de odiar, porque é uma contradição. Se manda perdoar o inimigo e odiar os pais. Olha a maior contradição do universo. É porque era uma palavra que servia para várias, pior do que a manga, né? Manga de camisa, manga, essas coisas. Ah, isso é bom. Quem quer ler? Vai lá, Posso ler? Então. Marquinhos. Marco Paulo, vai ler? Vai. Tu enxerga ali mesmo? Singulares parecem algumas palavras de Jesus o contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com tudo. Só um minutinho. Então tem gente que diz assim, uma moderna tradução, fala que Jesus, quando foi atender a doentes, etc., foi movido, está movido por compaixão. Aí uma tradução moderna diz, mas aquela palavra não quer dizer compaixão, quer dizer indignação. Jesus indignado. Para nós não faz muito sentido, né? Está indignado, é como se ele estivesse indignado com a injustiça divina. Não faz nenhum sentido isso. Então, Kardec ele coloca assim,
algumas palavras, elas contrastam com o espírito das suas ideias. Então, provavelmente, aquelas palavras não são de Jesus. Porque aí o camarada quer dizer assim, não, mas olha só, mas não foi Jesus que falou. Alguém disse que ele falou. Alguém disse que ele falou. E não sei se ele falou. Nem estava lá. E nem estava lá. Aprendeu tudo da tradição oral. Então, vamos adiante. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Verdade, né? Sim. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro lado estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, foram escritas erradas, copiadas erradamente. Quem copiou não sabia o que estava escrevendo, ou então, simplesmente, ele não falou. Mas está na Bíblia, mas ele não falou. E o engraçado é que, de novo, ele coloca o não como sendo a última opção. Sim. Então, a doutrina espírita, ela é assim, bem clara, bem cristalina. Não tem espaço para essa divagação teológica. Não tem espaço. Vamos entender o seguinte. Aqui, durante o primeiro século, o cristianismo ele se expandiu usando a capilaridade do próprio judaísmo. Porque eram judeus que liam o Torá, criam em Javé. Jesus não era Deus, Jesus não fazia milagre nesse período. Nesse século I, Jesus não fazia milagre ainda. Os milagres eles foram aparecendo depois, quando entrou outras. Isso não importava para os judeus, essa questão dos milagres. Nós vamos ter um estudo sobre os milagres, baseado, não vou nem falar de história, falar só de doutrina espírita. Tá? Então isso não importava a eles, era chamada baixa cristologia. Tem um livro excelente para estudar isso. Quando Jesus se tornou Deus, do Bart Ehrman, novo, de 2014. Quando Jesus se tornou Deus. Mas ele vai explicando essa transição da baixa, média e alta cristologia. Da baixa cristologia, o que importava, o que era? Javé, Deus, era ele. A relação era do judeu com Deus. Ponto. E Jesus era o Messias para essas comunidades. Então, quando se falava das escrituras, do Torá, se usava o conhecimento da tradição oral. Jesus comentou sobre isso, tem uma passagem. E a tradição oral, porque também o próprio povo judeu, ele tem as suas escrituras da tradição oral. Isso é uma característica do judaísmo. O Talmud oral. Existe o Talmud escrito, mas também tem o Talmud só da tradição oral. Isso faz parte do judaísmo. Não era nada diferente do que eles já praticavam. Então eles tinham os escritos e a tradição oral dos ensinamentos do Messias. E era assim, olha. Vejam a distribuição, né, mais ou menos aproximada dos historiadores, das comunidades cristãs. Cada comunidade dessa, comunidade ou eclésia, que quer dizer igreja é comunidade, cada uma tinha a sua cultura, a sua tradição, as suas raízes. Então, ela tinha o seu cristianismo. Então, quando se fala assim, temos que reviver o cristianismo primitivo. Então tá, escolhe aí. Primeiro vocês vão ter que descobrir qual é o cristianismo primitivo que você quer reviver. Tá? Porque são vários cristianismos. Era um movimento plural. Porque não estava nada escrito. O que estava escrito era a lei de Moisés, os profetas judeus. A partir da segunda geração, terceira geração, começam a entrar no cristianismo os cultos e os estudados dos letrados. E aí você começa a ver permeando nos escritos conhecimentos que são da cultura grega, da cultura helênica. Né? Como é que se viu isso muito claramente? Quando, em 1947, mais ou menos, lá no Egito, em Nag Hammadi, acharam uma sepultura de um camarada que era tão apaixonado pelos seus livros que ele foi sepultado junto com a sua biblioteca. A biblioteca de Nag Hammadi. E ali tem
os chamados evangelhos apócrifos, né? 100 e tantos evangelhos. Só que junto com esses livros também tinham muitos livros dos pensadores gregos, vários livros da cultura greco-romana. Então essas pessoas tinham um conhecimento amplo, e aí eles começaram a introduzir a sua cultura. Ora, nós tínhamos vários concorrentes a Jesus, vários concorrentes. Tinha o imperador, que era um deus vivo, o imperador romano. Jesus tinha que fazer frente ao imperador romano. Existia o culto a Esculápio, o deus da medicina. Existia o culto a Hermes. Apolo fazia cura. Então Jesus passa a ser um curador também para essas comunidades. Jesus passa a ser um curador. Nossa, mas que... E a nossa fé? Está tudo escrito lá para Kardec. Se você está colocando a fé em outra coisa, temos que ler mais Kardec. Que ele já explicava essas inúmeras questões em que não eram fatos reais. Eram situações que foram tomadas como o pé da letra. Tá? Então, olha só. Vários cristianismos era extremamente plural. Então, isso que é falado, quando Jesus se tornou Deus, para o espiritismo de Allan Kardec não é novidade nenhuma. Tá? E também não tem conflito nenhum. É absolutamente concordante. Olha só. A nossa Bíblia, o nosso Novo Testamento de 27 livros, ela só foram definidos os livros no século IV. A 39ª carta desse pai da igreja, Pascal de Atanásio, é a primeira vez que aparece uma lista exata dos 27 livros do Novo Testamento. É a primeira vez que alguém fala, o bom é esse. Olha quando é. 367. E o Concílio de Cartago, 397, esse com todas as lideranças, né, desse concílio, definiram os 27 livros do Novo Testamento. Olha como teve briga aí, até escolherem quais os livros bons, quais os livros ruins. O que estava valendo? O que estava valendo? Ali, poder. Poder. Temos que entender uma coisa, até o ano... Então vamos lá. Então essa aqui a gente já viu, um homem que viveu, nada escreveu, só deixou relatos de palavras, milagres, a crucificação, ressurreição. Parece que existia uma coletânea de ditos de Jesus. Não era um evangelho, Jesus nasceu, não. Frases soltas. Que, segundo os pesquisadores, se aproxima muito com o evangelho de Tomé. O evangelho de Tomé também são 99 sentenças, 98, 99 sentenças isoladas. Parece que tem uma boa proximidade dessa coletânea de ditos com o evangelho de Tomé. O evangelho de Tomé seria uma cópia, né, dessa coletânea de ditos. Não tem nenhuma outra informação sobre cura, sobre milagres, são só sentenças. E aí, lá aqui começam as cartas de Paulo a serem escritas. Entre o ano 60 e 70 surge essa coletânea de textos que lá na frente foi batizada como Evangelho segundo Marcos. Esse conteúdo foram agregados, incorporados a esse grupo de textos, que é o chamado Evangelho segundo Mateus, lá para o ano 80. O Lucas também usou parte dessa coletânea de textos, que é o documento Q, e uma parte de Marcos. Faria sentido Mateus, o apóstolo que conheceu Jesus, usar um texto de um apóstolo que não usou, que não conhecia? Faz algum sentido? Não faz absolutamente nenhum sentido. O cara conheceu, aí usa, incorpora todo o texto que um outro cara que não conheceu, né? João, ele corre em paralelo a tudo isso, ele não tem correlação, por isso que esses são os sinóticos, e esse não é o sinótico, é o chamado quarto evangelho. Não foi escrito por João, o apóstolo de Jesus, porque João, para escrever isso, teria que ter conhecimento sobre o gnosticismo, sobre a cultura grega. Impossível para ele ter conhecimentos gnósticos e conhecimento da cultura grega. E a Elaine Pagels, ela fez uma comparação entre o Evangelho de João e o Evangelho de Tomé, e vê que, na verdade, são duas comunidades em conflito, uma
discordando da outra. Por isso que aqui, Tomé em João, ele só leva... Está gravando, né? Não posso falar. Só leva caldo de Jesus. Por quê? Estão os apóstolos reunidos, Tomé não está lá dentro, Jesus entra e sopra e abençoa eles. Tomé ficou fora. Tomé ficou fora dessa. Não foi abençoado por Jesus. Tomé não acreditava. Vai lá, botou o dedo, na ferida, tá com o dedinho, deixa eu botar aqui, tem um coração aqui. O que eles estão dizendo? Aquela comunidade lá de Tomé, ela está por fora, o que eles acreditam está errado. Eles seguem um líder que nem acreditava em Jesus. Nem Jesus acreditava. E quando os outros foram receberam o sopro, a bênção de Jesus, Tomé não estava nem lá junto deles. Então Tomé não era nem ungido. Mas por que ela descobriu isso? Porque ela é uma especialista em o Evangelho de João. Aí quando acharam, a professora da Landpage, uma senhorinha, conhece muito nos documentários. Aí quando descobriram os Evangelhos apócrifos, ela começou a falar, ué, o que é isso aqui? Deixa eu comparar. Então ela fez essa comparação, né? Eu vou pular isso aqui, fica para uma outra oportunidade, para a gente poder adiantar um pouquinho, para não ficar com uma ciência tão pesada, de pouco ter avançado. Até que hoje a gente fez alguma coisinha, né? Agora vamos começar a tocar as feridas desse livro, História do Cristianismo. 13 cartas trazem o nome de Paulo, também referidas como epístolas, embora a maioria dos acadêmicos concorde que pelo menos algumas não são suas. Aquelas quase universalmente aceitas como genuínas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 Filipenses, Gálatas, 1 Tessalonicenses e Filemon. As outras cartas não são de Paulo. Nem ditas, nem... Mesmo essas cartas que são atribuídas a Paulo, pode ser inspiração de Paulo, da pregação de Paulo, da supervisão de Paulo, não importa. Né? Então nós temos 14 epístolas, chamadas epístolas paulinas. Dessas 14 epístolas, 7 são autênticas, mas se você pegar livros, essa lista de Paulo autêntico está reduzindo muito. Eu vou parar aqui. Aí está demais. Não vamos deixar nada para a gente. Deixa ali pelo menos umas 7, mas já tem gente dizendo que é muito menos. Tá? E em Atos dos Apóstolos são 28 capítulos. Embora, sabe uma coisa interessante? O Novo Testamento, o personagem que mais é falado no Novo Testamento não é Jesus. O personagem mais falado no Novo Testamento é o cristianismo. Porque são muitas epístolas, são 4 evangelhos só. Esses falam de Jesus. Saiu dos 4 evangelhos, as cartas falam de Jesus, mas falam mais de teologia, de cristianismo. Do movimento, né? Exatamente. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, em Atos de 28 capítulos, 16 são sobre Paulo, não são sobre Jesus. Complicado, né? Então, epístolas paulinas, as autênticas, ditadas e enviadas, ou alguém que conhecia Paulo e escreveu baseado na pregação de Paulo. Então, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Filipenses, Filemon e Romanos. Epístolas chamadas deuteropaulinas, quer dizer, segundo Paulo, são chamadas pseudepígrafes ou pseudepigráficas. Foram assinadas Paulo, mas não são de Paulo. E existe a epístola tritopaulina, que é aquela seguinte, terceiro, ou seja, uma pessoa fala sobre o que é Paulo, mas nem passou perto, nem conhecia a pregação, não conhecia a doutrina, não entendia a sua teologia, mas escreveu dizendo que era Paulo. A carta considerada tritopaulina é a carta aos Hebreus, pois é a carta que Emmanuel diz que Paulo falou, essa eu vou escrever de próprio punho para os meus irmãos de raça, e escanetou. Está lá no livro Paulo Estevam. Pois é a carta onde toda a ciência diz, não foi escrito por Paulo. Por quê? Vocabulário, teologia, conteúdo e visão sobre o cristianismo são diferentes. Só se as outras ele fez de uma forma leviana. As outras aqui eu vou fazer levianamente. Penso diferente disso. Não é nada disso que eu penso. Agora eu penso assim. Então,
Para a ciência, até se você comprar lá a Bíblia, quando tiver o tempo acabado, você pode fazer assim. Até para... É porque a gente diz 5 minutos, agora vamos passar os 5 minutos. Até para, se você comprar a Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, na introdução aos capítulos, ali ele já diz isso. Já está escrito, bem escritinho isso. Carta aos Hebreus não é de Paulo. Pois é a carta que diz que essa é de Paulo. Porque a teologia que está ali interessa ao autor. O autor espiritual. Interessa que aquela carta seja reforçada. Traz conceitos que são do seu sistema pessoal. Por isso que Kardec sempre falava, os espíritos têm seus sistemas pessoais, suas crenças pessoais, suas convicções pessoais. Então a gente tem que quebrar esse risco dos sistemas pessoais. Como? Com vários critérios. Primeiro, o controle do médium, moralidade, conhecimento e assistência, uma mediunidade autêntica e assistência espiritual. Não é o suficiente. Segundo, comparar o que os espíritos dizem com o vocabulário, o teor. Não pode haver contradição de nenhuma forma. Tem contradição, corta, tá? Isso está errado. Isso é um dos critérios. A gente pensa que é só o controle universal da doutrina espírita. Não é, são 4. O controle do médium, o controle do vocabulário, da linguagem, das contradições internas do texto. Você já corta se houver contradição. Os bons espíritos superiores não entram em contradição. Eles não entram em contradição. Tem contradição? É dúbio? Pode cortar. Sem dó nem piedade. O terceiro critério é comparar com os fatos científicos demonstrados. Cientificamente algo está demonstrado de uma forma, a comunicação diz outra, corta a comunicação e fica com a ciência demonstrada. Ah, mas a ciência vai mudar. E quando ela mudar, você muda também. Isso está lá no fundamento capítulo 1º. Fundamento da revelação espírita. Quando a ciência anda, o espiritismo anda junto. Mas se a ciência tem um dado bem fundamentado, uma verdade demonstrada, você fica com a ciência e não com os espíritos. E aí o quarto, sim. Não, perdão, junto esse com o critério da lógica rigorosa. Não é lógico, a lógica é duvidosa, tem pontos frágeis na lógica, corta, pode cortar. E o último critério, sim, é o controle universal da doutrina espírita. E aí tá, aí entra o controle universal. Mas não é só o controle universal, não é o suficiente, não. De jeito nenhum. Então, esse esquema aqui talvez seja carta de Paulo com pouca edição posterior. 1 Tessalonicenses e Filipenses. É paulino, tá? Tudo verdinho é paulino. Essa aqui teve pouco acréscimo. Carta de Paulo, mas com redações, mudanças redacionais posteriores. Pouca, né? Gálatas, Coríntios, Romanos e Filemão. Pseudo Paulo, não foram escritos por Paulo, mas tem alguma doutrina. Colossenses, Tessalonicenses e Efésios. E Pseudo Paulo, foram escritas quando a igreja já detinha algum poder e organização. Timóteo 1 e 2 e Tito. Esse pesquisador nem botou Hebreus aí. Chutou mesmo, tá? Naquela época, havia o querigma. O que quer dizer querigma? Significa, do grego, a coisa proclamada. Era a pregação dos primeiros cristãos, ou melhor, o conjunto de crenças básicas por eles defendidas e divulgadas. Então, quem vinha com querigma, de comunidade em comunidade, defendendo suas teses, era Paulo. Tem algumas teses bastante interessantes. A gente não vai ver todas. Já? Não. Já? Tem mais uns minutinhos, né? Então, o primeiro querigma, a primeira coisa que ele proclamava, chegava nas comunidades e dizia: primeiro, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Então, para Paulo, quem era apóstolo? Quem viu Jesus ressuscitado. Quem viu Jesus ressuscitado. Era apóstolo. Definição dele. Tá? Aí é com ele. E quantas equipes Jesus fez? Infinitas, né? 12 apóstolos eram as 12 tribos de Israel. Tinha ali o interesse daquele número 12. Mas não eram 12, eram 12 olhentos. Era muita gente. Ele não se circunscreveu
o movimento dele. Agora, tinha os 12 apóstolos que, na tradição dos judeus, precisavam, as 12 tribos de Israel precisavam de representantes. Então, eram 12 apóstolos. Só para concluir, se a gente no outro estudo, me lembra, a gente está no querigma, hein? No querigma, não vamos esquecer do querigma. Só essa outra coisa proclamada. Então, apóstolo é quem viu Jesus ressuscitado, certo? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5 em diante. Apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Ué, cadê? Cefas é Pedro? É Pedro. 12? Por que não 11? É. Cadê o Judas morto? Judas não morreu? Não se suicidou? Hã? É o que dizem. Mas Judas não se suicidou? Paulo, nem direta, nem indiretamente, menciona a traição de Judas. Direta ou indiretamente. Se isso fosse uma informação muito forte, passaria despercebido? Difícil, né? Difícil uma traição de um companheiro passar assim batido. Nem nas cartas verdadeiras, nem nas pseudo, nem nas falsas, nem nas da internet. Tem. Nem nas cartas que ele escreveu depois pela internet. É interessante que menção a Judas. ele deveria colocar aí aos outros 11 e ainda faria a explicação, né? Porque Judas e tal. Ele colocaria com certeza. Apareceu a Pedro sozinho. Depois apareceu aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Poxa, cadê o... né? Isso aqui também são apóstolos, tá? Porque viram Jesus. É o critério dele. Apareceu a mais de 500, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já partiram dessa para uma melhor. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como um abortivo, quer dizer, eu que sou mais humilde, nem nasci ainda. Sou tão pequeno que nem nasci ainda. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça, Deus fez um favorecimento, de Deus sou o que sou, e sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Ele era humilde, mas nem tanto. Não fui eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tudo bem, não, ainda é assim, é humilde, né, gente? Estou aqui brincando só para chamar a atenção para o fato de que, mostra aí Madalena. E mostra Madalena. Onde tem Madalena? Não aparece primeiro para Madalena? Não é o que está no texto do Evangelho? Não é o que aparece nos filmes de Hollywood? A primeira vez Jesus não é Madalena, todo mundo vai lá, o túmulo está vazio. Aí Madalena fica chorando. E aí Jesus aparece. E aí ela está lá no jardim e vê. Cadê? Paulo negou o título de apóstolo a Madalena, porque já existiam comunidades cuja liderança era de Madalena. E ele, fariseu como era, não. As mulheres, pelo menos para aquela comunidade, ele não está. Em outras comunidades, ele dá liderança às mulheres. Alguma liderança, mas aquela que a Madalena tinha de forte era uma competidora. Então a liderança que ele defendia era essa, de Pedro. Pedro era o líder das comunidades. E Jesus não aparece a Madalena. Então, elas não eram apóstolas. Mas ele era. Vamos encerrar por aqui, porque o mal-estar está generalizado. Mas eu garanto a vocês, pode ficar bem pior. Pode ficar bem pior. Muito obrigado, gente. Então a gente falou no querigma, tá? Querigma.